Olá, queridos irmãos e irmãs, os filhos de Deus justos e nascidos de novo pela fé do Evangelho da Água e do Espírito, conforme registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 5. Amém, queridos? Sou José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, agora, por esta maravilhosa fé, servindo a cada um de vocês. Eu tenho a alegria de poder, mais uma vez, me dirigir a vocês, queridos irmãos e irmãs, mas, principalmente, àqueles que ainda têm a inquietação do pecado corroendo seus corações, que não lhes deixa ter a convicção perfeita de salvação e vida eterna. Então, em nossa mensagem de hoje, eu quero dar o título seguinte: O cristão que não crê no batismo de Jesus por João não sabe como atravessar o Rio Jordão, tem medo da morte e do fim do mundo. Amém, queridos? O título já nos leva a uma reflexão. Amados, algo recorrente que vemos são cristãos com medo do fim deste mundo. Isso acontece porque não são habitados pelo Espírito Santo. Eles não são nascidos de novo pela fé do Evangelho da Água e do Espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. E, como o Espírito Santo não habita no coração dos que têm a fé equivocada e cheia de erros, porque seus corações permanecem encharcados pela lama podre do pecado, é óbvio que nunca terão a convicção de salvação e vida eterna, que somente os filhos de Deus, justos e nascidos de novo, têm, exceto abrirem os seus corações à mensagem verdadeira do Evangelho da Água e do Espírito. Assim permanecerão vivendo vidas horríveis, intranquilas e com o medo da morte e do fim do mundo. Os pseudos cristãos, embora digam que creem em Jesus, por não terem a fé correta, que lava e purifica seus corações, não são remidos dos seus pecados. E lá, no fundo dos seus corações, a intranquilidade, o medo da morte e do fim do mundo os atormentam. Uma pessoa que não tem a convicção de salvação, que não tem a habitação do Espírito Santo em seu coração, porque o Espírito Santo não habitaria jamais em corações imundos de pecados, não passa de um mero religioso cristão. Comumente, os religiosos cristãos nunca ouvem de seus pregadores a totalidade da fé de salvação, até porque seus pregadores também não a conhecem. Os religiosos cristãos conhecem apenas a metade do Evangelho, a parte que apresenta o Senhor Jesus Cristo sangrando na cruz, mas desconhecem totalmente por qual motivo o Senhor Jesus Cristo precisou, de fato, morrer sangrando na cruz. Permita-me te ensinar a outra metade do Evangelho. Somente conhecendo o Evangelho inteiro, você poderá completar a travessia do Rio Jordão pela fé. Amados, imagine um rio que precisa ser atravessado. Você precisa atravessar este rio. No entanto, construíram apenas a metade da ponte que chega na outra margem e nunca construíram a parte inicial da ponte. Veja, só existe a metade da ponte. Pergunto, como poderão atravessar o rio se não há
Como poderão atravessar o rio se há somente a metade final da ponte? Cadê o começo da ponte? Sem saber onde está o começo da ponte, como poderão iniciar a travessia? Todos precisamos, pela fé, atravessar o Rio Jordão. Precisamos chegar do outro lado e entrar no reino de Deus para viver eternamente com Jesus. Jesus Cristo, dizendo ser o caminho, pode ser aqui entendido como ele sendo a ponte inteira que nos leva ao outro lado do rio. Mas, se os próprios pregadores somente conhecem o outro lado, como as pessoas poderão iniciar a travessia pela fé desta ponte? Como poderão iniciar a caminhada da fé verdadeira sem saber onde está exatamente o início da ponte? Como poderão saber se seus próprios pregadores também não sabem? Permita-me ensinar a você exatamente onde fica o início da ponte que te levará até a outra margem do Rio Jordão. Pode parecer ousadia da minha parte, mas um dia eu permiti que me ensinasse onde estava o começo da ponte. Eu conhecia somente o outro lado. Não tinha, portanto, a convicção de salvação e vida eterna. Como eu era triste. Não sabia como resolver os meus problemas com os pecados. Pode parecer muita intrepidez e muita ousadia dizer: permita-me ensinar a você exatamente onde fica o início da ponte. Na verdade, permita-me evangelizar você com o verdadeiro evangelho da água e do Espírito, o único evangelho que o Senhor Jesus Cristo ensinou desde os tempos da igreja primitiva aos seus apóstolos e discípulos. O evangelho que a igreja do início, até fins do 3º século, creu. Amém, amados? E por que no 4º século não creram? Porque apareceu o concílio de Nicéia e o imperador Constantino conseguiu alterar significativamente a parte mais importante do evangelho, deixando a todos conhecedores apenas da outra margem da ponte e sem o início da ponte. Queridos, o evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro evangelho do batismo de Jesus Cristo por João Batista no Rio Jordão. Aqui temos exatamente o início da ponte. A fé que crê no batismo de Jesus Cristo por João Batista, a fé que sabe qual foi o real e verdadeiro e o único e legítimo e justo motivo que fez com que o Senhor Jesus Cristo fosse procurar João Batista para ser batizado e nunca para dar um exemplo de humildade. Jesus foi até João Batista para ser batizado, porque tanto Jesus quanto João Batista teriam de cumprir um ato de justiça muito importante para a nossa salvação e vida eterna. Do contrário, o sangue do Cristo derramado na cruz, sem o início, sem o cumprimento do ato de justiça, teria sido em vão. E é sobre isso que nós precisamos falar. Como disse, o evangelho da água e do Espírito é o verdadeiro evangelho do batismo de Jesus Cristo por João Batista. É o início da ponte. A ponte inteira só poderá ser atravessada e te levar de uma a outra margem do Rio Jordão se você entender o Senhor Jesus Cristo como uma verdade inteira.
Zé Galvão, você quer dizer que eu conheço Jesus Cristo pela metade? Sim, é exatamente o que eu quero dizer. A maioria das pessoas conhecem Jesus Cristo apenas sangrando na cruz e ignoram totalmente o valor, a importância do seu batismo por João Batista. Vamos conhecer a verdade inteira? Vamos construir juntos. Aliás, vamos tomar conhecimento do início da ponte. Vamos nos capacitar conhecendo a verdade, a atravessar o Jordão. Só pode atravessar o Rio Jordão para entrar no reino de Deus aquele que conhece a ponte inteira, que visualiza a ponte inteira. Porque uma ponte que começa do meio para o fim não permite que as pessoas a acessem no início, entendeu? Venha comigo e vamos aqui a algumas leituras de partes bíblicas. Eu vou ler agora para você Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. A Bíblia que eu tenho diante de mim é na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada. E diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Preste bem atenção agora no versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 até o 17. Queridos, como eu e como você agora, também no passado houve um príncipe dos judeus chamado Nicodemos, que ignorava a respeito da parte inicial da ponte. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse enviado por Deus. Mas Nicodemos tinha uma inquietação, tão qual a nossa. O que eu faço para resolver os meus problemas de pecado? Então, Nicodemos, um príncipe de Israel, foi ter com Jesus. Agora eu leio para vocês o Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Observemos que Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo, e Nicodemos não entende. Então Jesus, tão qual foi enfático com João Batista lá no Rio Jordão, ao instar, ao obrigar, praticamente obrigar que João o batizasse, e Jesus enfatiza que aos dois
que aos dois era necessário cumprir a justiça, toda a justiça, agora nós vamos ver Jesus também instando a Nicodemos, dizendo que, em verdade te digo, presta bem atenção, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem, de que água o Senhor Jesus está agora falando? Obviamente que o Senhor Jesus Cristo está falando daquela água em que ele, João Batista, quando João Batista o batizou, cumpriram um ato de justiça. Nós precisamos compreender e crer que Jesus não foi até João Batista, exigiu ser batizado simplesmente para dar um exemplo de humildade, para que nos ensinassem nas escolas bíblicas dominicais que Jesus foi humilde, que Jesus não tinha pecados e que queria dar um exemplo quando João Batista o batizou. Mas a verdade não é essa, não foi para dar exemplo, foi para cumprir um ato de justiça. E a que ato de justiça Jesus se referia? Se os evangelhos não estavam escritos, se as cartas dos apóstolos não estavam escritas, se estão antes da cruz e se tudo que havia escrito está compreendido agora no Antigo Testamento. Obviamente que Jesus se refere a um ato de justiça para expiação dos pecados. Você precisa agora entender como era feita a expiação dos pecados no Antigo Testamento. E eu leio para vocês Levítico capítulo 1, versículo 4, e em seguida lerei Levíticos capítulo 16, versículo 21, e diz assim: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Olha, impunham as mãos sobre a cabeça do holocausto, da oferta viva, para que ela fosse aceita a favor do pecador para a sua expiação, entendeu? A imposição de mãos. E em Levíticos 16, no versículo 21, diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Queridos, Jesus Cristo está diante de João Batista dizendo para ele: João, eu sou a oferta viva, eu sou o Cordeiro de Deus que vim tirar o pecado do mundo. João ainda não havia entendido, mas depois que entendeu, depois que batizou Jesus, no dia seguinte, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João, quando viu Jesus, no dia seguinte após o batismo, exclamou bem alto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, Jesus veio tirar os nossos pecados e começa a fazê-lo exatamente nas águas do Rio Jordão. Por isso que ele diz para Nicodemos: quem não nascer de novo da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Nós temos que ter a fé que na água, em seu batismo, os nossos pecados foram transferidos pela imposição de mãos de João Batista sobre a cabeça de Jesus, e que Jesus recebeu os nossos pecados e o aceitou. E caminhou 3 anos do outro lado do Rio Jordão, andou por toda a Galileia, andou por todas as terras, pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, para completar o ato de justiça com o seu sangue derramado na cruz. Nós temos fé do outro lado do Jordão, no sangue de Jesus na cruz, mas como atravessaremos se não tivermos a mesma fé do outro lado, do lado anterior, antes de atravessar, que é o batismo de Jesus para a nossa salvação? Amados,
Mas batismo não salva. Então leia 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Se lá não diz figura, batismo, para a nossa salvação. Diz assim, 1 Pedro 3, 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Ele está falando do batismo que o Senhor Jesus Cristo recebeu. Também o apóstolo Paulo, veja a fé dos apóstolos, temos que ter a mesma fé dos apóstolos. Nós vamos encontrar Paulo dizendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, quando ele fala de salvação, ele diz, há um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo, uma só fé, a fé que compreende o batismo de Jesus nas águas do Jordão e no seu sangue derramado na cruz do Calvário. E ele diz, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui Paulo, veja no contexto, leia o capítulo inteiro de Efésios. Ele está falando de salvação. A minha salvação, a sua salvação, o começo da ponte, o lado anterior do Jordão, está na fé, na água do batismo do Senhor Jesus Cristo, conforme ele disse para Nicodemos. E se completa no sangue do Senhor Jesus Cristo derramado. Amém, queridos? Guarde isso. Nunca se esqueça disso. Todos nós nascemos com 12 tipos de pecados. Todos. Confira isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 21 a 23. Você vai encontrar 12 tipos de pecados. Nascemos com eles. E Jesus Cristo veio para tirar esses pecados de nós. É mais do que perdoar, é tirar esses pecados de nós. Amados, eu tenho muito para apresentar a você. Eu tenho aqui comigo um livro com são em torno de 400 páginas, que é um verdadeiro compêndio, que vai esmiuçar, que vai detalhar tudo isso que estou te falando, para que você tenha uma fé sólida, uma fé que começa no batismo de Jesus e vai até o seu sangue derramado na cruz do Calvário. E este livro é grátis. Na descrição do vídeo eu vou deixar um site onde você vai poder encontrar este livro. E com a leitura deste livro, acompanhado de sua Bíblia, é claro, você vai conhecer a verdadeira fé dos nascidos de novo, daqueles que creem no batismo de Jesus e em seu sangue derramado na cruz. Amém? Você vai nascer de novo e ser um justo. É o livro número 1 no site em que eu estou deixando na descrição. Título deste livro é Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito. Amém? E o nascido de novo, como eu disse, não tem medo do fim do mundo. Por quê? Porque tem a convicção plena de salvação e vida eterna. Eu quero aproveitar nesses minutos finais e apresentar mais 2 livros para você. Então, qual outros são grátis, são de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. E esses livros que eu mostro são traduzidos em 96 idiomas. A obra do reverendo Paul Sejong totaliza até agora 68 livros em 96 idiomas, todos grátis. Acesse o site, você vai pedir, vai receber os livros. Se quiser, poderá baixar, e se quiser também poderá baixar, além de livros impressos, que você recebe pelo correio, e-books, tá certo? E vai ler no seu dispositivo, ou pode
usar fones de ouvido, como eu estou ouvindo, pois todos os livros estão gravados em audiobooks. Amém, queridos? Olha aqui este livro aqui, ó. Volume 1, volume 2. Tudo sobre os tempos que nós estamos vivendo agora, para que ninguém tenha medo do fim do mundo e da volta do Senhor Jesus Cristo. O título do livro é A Era do Anticristo, Martírio, Arrebatamento e do Reino Milenar. Está chegando? Volume 1 e 2, ok? Quero deixar aqui um abraço, convido a todos vocês a visitarem os sites, lá tem também muitos estudos bíblicos. Quero voltar a afirmar que quem não crer, conforme Jesus disse para Nicodemos, em Jesus, através do Evangelho, da água e do Espírito, conforme João, capítulo 3, no versículo 5, dito por Jesus, e estendendo ainda, conforme 1 de João, capítulo 5, versículo 6, quando diz que este é aquele que veio por água e por sangue, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica. Nós, os justos nascidos de novo, cremos no Evangelho que é testificado pelo Espírito Santo. Quando Jesus se batizava, houveram testemunhas. Lá estava Jesus, o Cordeiro de Deus, João Batista, o sacerdote que iria transferir os pecados. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus na forma de uma pomba e o Pai que pronunciou lá do céu, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Portanto, o batismo de Jesus, tão qual o seu sangue derramado na cruz, a água do batismo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz, são inteiramente testemunhados, testificados pelo Espírito Santo. Não deixe de ir ao site, leia a descrição, e eu tenho certeza que você vai pedir e receber esses maravilhosos livros e que isso vai lhe dar o início da ponte. Se você tinha o final da ponte, o sangue da cruz de Jesus, agora tem o início da ponte. Graça e paz, em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém.